Fórum Mídias de hoje, 21 de janeiro de 2026. O tema de hoje é BBB. Um artigo do jurista Lênio Streck, lá na revista Fórum, ontem me despertou vontade de falar sobre o tema, porque é uma discussão que vale a pena a gente refletir. Quero chamar vocês para fazer essa reflexão. O Lênio escreveu o seguinte: por que o BBB brasileiro equivale ao arremesso de anões na França? Vocês sabiam que havia arremesso de anão lá na França? Pois é. Aí ele fala logo de início: de pronto, calma, usarei a partir de agora o termo correto, pessoas com nanismo. O título vai assim porque esse é o registro do processo na França. Durante muitos anos, na França, se praticava o lancer des nains. Aos poucos, muitos franceses se indignaram. Era o lançamento de anões, a pessoa jogava anão à distância. Aí ficaram com vergonha alheia e tal. A atração gerou uma lei nos anos 90, começando por algumas cidades. O nano envolvido na primeira cidade, Manuel Wackenheim, que ganhava a vida com isso e se voluntariava, contestou a proibição judicialmente, alegando discriminação e perda de emprego. Ou seja, quando proibiram o arremesso de anões, como era o nome o portador de nanismo, Manuel Wackenheim, entrou na justiça reclamando que aquilo era discriminação e ele perdeu o emprego por causa disso. Mas, em 95, a Corte da França considerou constitucional a lei que proibia o arremesso de anões. E o Big Brother Brasil? Sociedade do espetáculo, voyeurismo mais sadismo. Bem, alegoricamente, o BBB é o nosso arremesso de pessoas com nanismo, continua dizendo o jurista Lênio Streck, com a diferença de que os participantes não vivem necessariamente, como o Manuel, desse arremesso, e a TV ganha verdadeira fortuna expondo as pessoas como macacos em jaulas, coisa patética o que se viu nos últimos dias, inacreditável. Aliás, a objetificação da mulher é um bom indicador para a indignação. Deveria ser assim, penso. Sempre o Lênio Streck. O episódio de domingo último, o participante que atacou uma moça, aliado ao que se viu nos diversos BBBs dos anos anteriores, dá o tom da falta de capacidade de indignação da sociedade, regra geral. Milhões de pessoas assistem. É o gozo com voyeurismo. Objeto? Homens e mulheres enjauladas e confinadas, postos a provas psíquicas e físicas, muitas vezes de forma indignante. Ratos de laboratório televisivo. Sim, assim como o Manuel, aqui há uma disputa de centenas de milhares de candidatos à jaula. Alguém dirá: o que você tem a ver com isso? Se eles querem, ok. Mas se a regra é essa, poderíamos imitar coisas como o arremesso francês, ou seja, temos aqui no Brasil um arremesso de anões também. Nosso arremesso de nanos fatura milhões. Há 850 pessoas envolvidas na produção. Tudo é um grande texto. Uma humilhação consentida? Uma servidão voluntária? Além disso, há uma gama de reciclagem dos restos do BBB. Existem especialistas em BBB. Vários programas fazem essa reciclagem. Espantoso esse triunfo da gnotologia, a construção deliberada da alienação e da ignorância. Qual é o limite da indignidade? Vale tudo por dinheiro? Não, não falo dos participantes, falo dos que produzem o espetáculo. Uma violência simbólica. Como disse a psicanalista Marisa Minerbo, como na gladiatura romana, o BBB oferece carne humana para nosso repasto. Como a choudra na arena, hoje o povo volta pelo paredão. Na Roma antiga, era o dedão para cima ou para baixo.
Mudou muito? É uma pergunta do Lênio. A Folha saiu com algo semelhante hoje. Para você, leitor, quais devem ser os limites do entretenimento? O BBB 26 tem polêmicas envolvendo a saúde de Henrique Castelli e restrição de alimentos no quarto branco. Conduta de Pedro, que desistiu e agora é investigado por importunação sexual, gera debate. Mais um Big Brother Brasil, isso aqui é a Folha, abre o calendário anual do entretenimento brasileiro, reunindo famosos e anônimos na disputa pelo prêmio milionário e pautando os debates nas redes sociais, como a polêmica sobre as provas de resistência às quais os participantes são submetidos. Na primeira semana de confinamento, o ator Henrique Castelli sofreu uma convulsão durante a prova do líder e foi levado ao hospital. Após reincidência, ou seja, ele passou mal de novo, ele deixou o programa para permanecer em observação. Pedro Henrique Espíndola desistiu do programa nesse domingo após assediar Jordana Moraes. Ele agora é investigado por importunação sexual. Antes disso, Pedro foi alvo de comentários dos internautas, especialmente por repetir, em diferentes ocasiões, que teria traído sua esposa grávida. Ele também foi acusado de intolerância religiosa e de fingir que estava passando por um episódio de ansiedade. O quarto branco também levantou discussão. Olha só, eu não assisto programa, fico sabendo essas coisas, eu fico... Ó. Durante uma prova que durou mais de 120 horas, ou seja, 5 dias, apenas bolacha de água e sal e água de coco foram disponibilizadas aos participantes, que compararam a experiência com a fome. Uma integrante desmaiou e foi desclassificada. Ou seja, é tortura mesmo. De acordo com a nutricionista ouvida pelo F5, lá da Folha, o biscoito impede a fome absoluta, mas não garante estabilidade metabólica e neurológica. Além da restrição alimentar, barulhos constantes foram adicionados à prova, impedindo o descanso. Cara, nas redes sociais, internautas sugerem que a prova emprega método de tortura. Mas não sugere. É tortura, pô. Você trancar as pessoas num lugar durante 5 dias, só podendo tomar água de coco e comer biscoito, e impedindo o sono e descanso delas, isso não é tortura? É óbvio que é tortura. Aí ele pergunta, para você, leitor, qual o limite do entretenimento? Aqui eu me lembrei de um filme chamado A Noite dos Desesperados, aqui no Brasil, dirigido pelo Sidney Pollack, que é um filme com a Jane Fonda, de 1969. É um filme muito bom que eu recomendo a vocês. Esse filme é baseado num romance que conta uma coisa que era comum nos Estados Unidos na época da Grande Depressão, do crash da Bolsa. As pessoas na miséria faziam qualquer coisa por dinheiro. E a Dança dos Desesperados era isso, ambientado durante a Grande Depressão. A Noite dos Desesperados retrata a busca por sobrevivência através de uma maratona de dança. Os casais ficam dançando, e o último que resistir dançando ganha o prêmio. A história acompanha diversos personagens marginalizados pela crise econômica de 29, que se inscreveram em um concurso de dança em busca de um prêmio de $1.500. Veja bem, é evidente que naquela época $1.500 valia muito mais do que o vale dólar hoje, né? A competição exige que os casais dancem quase ininterruptamente, com apenas breves intervalos de descanso por semanas a fio. Semanas a fio. O tema centrais, exploração humana. O evento é comandado por um mestre de cerimônias oportunista que transforma a agonia e o esgotamento físico dos participantes em entretenimento para o público. É parecido com o BBB hoje, né? Baseado no romance de Horace McCoy, o filme é considerado um marco do existencialismo, explorando a falta de perspectiva e a crueldade de uma sociedade que valoriza o sucesso a qualquer custo. A obra traça um paralelo entre o sofrimento dos dançarinos e o sacrifício de animais,
o título do filme em inglês, que fala que se os cavalos feridos, que o cavalo que sofre uma fratura, eles são sacrificados, não é? Enquanto os humanos são forçados a continuar sofrendo. Esse é o sentido do título. Aqui um comentário sobre o filme, uma crítica que eu achei interessante. Em época de reality shows, é do Wilson Roberto Vieira Ferreira. A crítica é de 2013. Em épocas de reality shows, como Big Brother, na época ele já estava comentando o Big Brother, é oportuno assistir ao filme A Noite dos Desesperados. Está passando no Lock, dá para alugar lá para assistir. Baseado em um livro e tal. Se no passado o espetáculo sadomasoquista ainda tinha o componente trágico da ritualização de um destino comum a todos, dor e sofrimento em um mundo sem coração, agora é mais perverso. Os espetáculos de sacrifício de hoje, né, do sacrifício de cavalos, são promovidos como lições morais em um mundo aparentemente livre e democrático que ofereceria chance a todos de tornarem-se celebridades. Se em A Noite dos Desesperados a dor e o sofrimento são experimentados pelos personagens como uma maldição em um mundo hostil, nos reality shows as humilhações e indignidades são experimentados como lições morais, principalmente através das crônicas do Bial, que agora é de uma outra pessoa, que me foge o nome, para os participantes e a audiência. É um narcisismo paradoxal, porque regenerador. Quanto mais investimos narcisicamente em nós mesmos através do consumismo, mais introjetamos a culpa por não atingirmos as imagens de realização que adquirimos através da indústria de entretenimento. Os reality shows atuais são um espetáculo de expiação desse mal-estar psíquico contemporâneo. Aí aqui eu vou falar de um livro meu, A Fome e o Medo. Eu lancei este livro em 1999 e trata disso. O livro ele tem a venda lá na Amazon, só botar lá A Fome e o Medo, ele está esgotado como papel, né? Tem só em... e consegue alguns sebos. Mas o livro é uma ficção distópica criada a partir de uma frase do geógrafo brasileiro Josué de Castro. A frase do Josué é a seguinte: haverá um dia, eu acho essa frase genial, haverá um dia em que os pobres morrerão de fome e os ricos de medo. Em A Fome e o Medo, esse dia chegou. A imensa maioria no planeta, os desempregados se unem e formam a DEMU, Desempregados do Mundo Univos, para negociar um acordo com os poucos bilionários que são donos de tudo que há no planeta, sem nações, apenas conglomerados. A fome e o medo é a proposta que enviam a eles. Você vê que é o que o mundo está se direcionando, na mão de alguns bilionários, que são os donos das redes sociais. Eles agora, junto com o Trump, estão pretendendo abarcar o mundo e eles já praticamente dominam o mundo com as redes sociais, porque eles têm o poder dos algoritmos, infligem primaveras em vários países pelo mundo, primavera árabe, primavera, agora está a primavera no Irã, primavera não sei onde, através das redes sociais. Então, o livro trata disso. As pessoas não têm trabalho, não têm mais nada, e desesperadas elas se reúnem e aí fazem apelo lá, né? E fala, através aí o livro é exatamente isso. Eles oferecendo a esses bilionários, Elon Musk e Zuckerberg, e através dessas folhas que ora se postam em vossas mãos ante vossos olhos, oferecemos os produtos. E quem são os produtos? Somos nós. Nossas vidas, nossos corpos, postos à disposição dos prazeres e necessidade de vossas excelências, que são pessoas prazerosamente necessitadas. A fim de facilitar vossa busca por qualquer de nossos serviços, dividimos em 5 capítulos as várias opções que, a partir de agora,
A Demo Desempregados do Mundo Livros S.A., muito orgulhosa e respeitosamente, coloca à vossa disposição órgãos para transplante. Eles se oferecem para transplante de coração, fígado, rim, etc. Variações e delícias sexuais se oferecem. São vários capítulos do livro descrevendo isso. Lutas de vida ou morte, como nós vemos hoje já em parte com os MMA da vida aí, né? Sabotagem, sequestro, onde eles propõem matar os adversários e tal, e um apelo final, onde eles colocam as condições dele. A gente está vendo isso cada vez mais próximo. As pessoas no desespero fazendo qualquer coisa. Vender rim já é normal, né? Já é normal. Vender corpo, vender trabalho escravo, tudo isso já é normal. E aqui nós vemos quem ganha com isso. BBB 26. A Globo consegue arrecadação publicitária recorde de R$ 1 bilhão com o reality. A atração já tem 19 cotas fechadas, mas ainda negocia espaço com outras, ou seja, isso ainda pode aumentar mais cota publicitária. E aqui tivemos o caso do Henri Castelli, que teve convulsão no BBB, e ele quase morreu 2 vezes. Felizmente, não morreu. Mas e se tivesse morrido? Aí eu volto à pergunta que a Folha fez hoje e passo essa pergunta para vocês. Para você, leitor, ou no caso aqui, espectador, ouvinte, quais devem ser os limites do entretenimento? Foi isso o Fórum Mídias de hoje, que volta como um corte a partir das 14 horas aqui na TV Fórum, na playlist do Fórum Mídias.